Bem-vindo de volta. Se você chegou até aqui hoje, convido você a ficar mais um instante, porque a mensagem que você está prestes a ouvir não é para todos. Ela chega exatamente quando deve, para a pessoa que mais precisa dela. Muitas vezes, aparece pouco antes de algo significativo estar prestes a mudar. Talvez você não estivesse procurando por respostas. Talvez estivesse apenas curioso. Mas, em algum lugar dentro de você, uma parte de você estava esperando por um sinal. Uma confirmação silenciosa de que tudo o que você suportou, tudo a que você se apegou e tudo em que você escolheu acreditar nunca foi em vão. Respire fundo e deixe o ruído do mundo exterior se dissipar por um momento. Porque antes que qualquer coisa mude ao seu redor, sempre existe uma quietude interior. E a partir desse espaço suave e tranquilo, sua história começa a se desenrolar mais uma vez. Sagitário, antes de dar mais um passo, permita-se pausar um pouco mais. Não por hesitação, mas para realmente ouvir. Alguns dos momentos mais importantes da vida não chegam com o estrondo. Não há aviso, nenhum anúncio. Eles vêm suavemente, como uma brisa que atravessa seus pensamentos. E se os perdemos, não perdemos apenas um momento, perdemos uma porta inteira. Este é um desses momentos. Tente colocar a mão sobre o seu coração. Consegue sentir seu coração batendo hoje? Pode parecer um pouco diferente. Não mais rápido nem mais lento, mas como se estivesse esperando por algo não dito há muito tempo. E agora? Esse algo finalmente está prestes a ser revelado. Você pode ter se acostumado com essa sensação, tanto que a chamou de cansaço, pressão ou simplesmente o peso do tempo. Mas não, Sagitário, esta é a suave batida da própria vida. É um sinal de que uma porta interior está começando a se abrir dentro de você. Nem todos estão no lugar certo para ouvir esse som. Alguns passam a vida inteira cercados por ruído e correria, e perdem o momento em que o destino tenta sussurrar. Se você está aqui, se estas palavras estão chegando até você, não é por acaso. É porque uma parte profunda de você está pronta, pronta para encarar a verdade, pronta para ir além do terreno familiar da resistência e da força silenciosa. Sagitário, você carrega dentro de si o espírito de uma jornada. Mas há épocas em que até a chama mais brilhante se apaga. Você viajou muito, e seu caminho foi sinuoso. Às vezes, você se perguntou por que não poderia ser mais simples. Você acreditava que, se esforçasse um pouco mais, esperasse um pouco mais ou se dedicasse um pouco mais, tudo finalmente se acalmaria. Você aprendeu a sorrir mesmo quando seu coração não estava em paz. Aprendeu a parecer forte enquanto algo dentro de você doía silenciosamente. E pouquíssimos perceberam o peso que você carregava, porque você nunca teve o hábito de mostrá-lo. Mas ouça com atenção agora. Algumas verdades não vêm para te machucar, elas vêm para te libertar. Algumas palavras não chegam para julgar, elas chegam para te lembrar que você nunca foi tão frágil quanto acreditava. Os anos em que você pensou estar parado foram, na verdade, anos de preparação, moldando seu coração, aprofundando sua bondade e te ensinando a deixar ir o que nunca deveria ter ficado. Talvez ultimamente você tenha se sentido mais sensível, mais facilmente tocado pelas coisas ao seu redor. Talvez até pequenos momentos permaneçam com você por mais tempo do que antes. Não reprima esse sentimento. Isso não é fraqueza, é despertar. Quando um capítulo importante está prestes a se encerrar, a alma se torna mais consciente, como se estivesse gentilmente se organizando, abrindo espaço para a entrada de uma nova luz. Você não precisa fugir agora. Você não precisa provar nada. Você não precisa se apressar para entender tudo. Apenas esteja aqui, neste momento, e permita-se sentir. Uma bela verdade o aguarda, não uma que o assuste, mas uma que finalmente lhe permita respirar aliviado. A verdade de que você já percorreu um longo caminho. Que o que você tem sentido sempre teve significado. Que a vida nunca se esqueceu de você. Ela simplesmente escolheu o momento certo para lhe devolver o que você realmente merece. Ao escutar atentamente, você perceberá que o peso que carregava nunca foi um fardo. Era esperança se acumulando, como gotas de chuva que se juntam antes de cair, como o amanhecer ainda oculto por trás da noite. Algo está mudando, algo muito real e muito próximo. Você não precisa nomear o que é ainda. Apenas saiba disto: você não está mais onde estava antes. Deixe sua respiração desacelerar.
Deixe sua mente se acalmar. Algumas coisas não precisam ser compreendidas com lógica. Elas só precisam ser sentidas pelo coração. Nessa pausa silenciosa, quando você se permite parar sem temer ficar para trás, começará a sentir a suave orientação da vida, como uma mão invisível repousando delicadamente em seu ombro, sem empurrar ou puxar, apenas sussurrando que você está pronto para seguir em frente agora de uma maneira completamente diferente, mais leve, mais brilhante e muito mais fiel a quem você realmente é. Existem tipos de cansaço que nunca transparecem no rosto. Ninguém pergunta sobre eles. Ninguém percebe. E às vezes, nem você consegue defini-los. Não é a fadiga depois de um longo dia. Não é uma tristeza que você possa facilmente expressar aos gritos. É uma exaustão silenciosa que se acumula ao longo dos anos. Quando você precisa ser forte o tempo todo, precisa carregar tudo nas costas, precisa dizer estou bem enquanto por dentro guarda palavras que nunca foram ditas. Você se acostumou a se levantar depois de cada queda, tão acostumado que se esqueceu da sensação de ser amparado. Você aprendeu a acalmar seu próprio coração, a se encorajar, a continuar porque sabia que, se não o fizesse, ninguém mais o faria. E lentamente, quase sem perceber, você começou a se colocar em último lugar, abrindo espaço para responsabilidades, para deveres, para relacionamentos que precisavam mais de você do que você deles. Talvez tenha sido alguém que se apoiou em você constantemente, mas raramente perguntou se você estava bem. Talvez tenha sido uma situação prolongada em que você precisava se fortalecer todos os dias apenas para evitar que tudo desmoronasse. Ninguém te obrigou. Ninguém te pediu diretamente para se sacrificar. E, no entanto, de alguma forma, você se sacrificou. Você ofereceu sua paciência, sua energia, sua compreensão. Com o tempo, você se acostumou a receber muito pouco em troca. Sagitário, você não é fraco por ter perseverado. E você não errou ao escolher a bondade. Mas existe uma verdade sutil que poucas pessoas dizem em voz alta. Até os corações mais generosos têm limites. Quando você ignora repetidamente seus próprios sinais de exaustão, seu corpo e alma começam a se manifestar em sua própria linguagem. Talvez através de noites sem dormir, talvez através de uma sensação de vazio inexplicável, talvez através da súbita percepção de que coisas que antes te empolgavam já não te empolgam mais. Você ficou em silêncio por muito tempo, Sagitário. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque não queria deixar ninguém desconfortável. Você escolheu a paz. Escolheu a calma superficialmente, mesmo que isso significasse engolir suas próprias emoções. Disse a si mesmo que tudo ficaria bem. Que você só precisava de um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência. Mas o tempo passou, e esse pouco mais durou muito mais do que você jamais imaginou. Houve dias em que você ainda sorriu, ainda compareceu, ainda cumpriu seu papel de pessoa confiável. Mas quando a noite chegava e ninguém estava olhando, você sentia o vazio claramente, como se parte da sua energia tivesse sido silenciosamente drenada, deixando para trás uma pergunta sutil. Será que me doei demais? E essa pergunta, mesmo sem resposta, está esperando para ser ouvida. Eis o que você precisa saber agora. Nada do que você viveu passou despercebido. As pessoas podem não ter notado. As circunstâncias podem não ter mudado imediatamente. Mas o universo viu tudo. Cada vez que você escolheu o silêncio em vez da resistência. Cada vez que você escolheu a compreensão em vez da autoproteção. Cada vez que você continuou caminhando mesmo com o coração cansado. Tudo isso foi lembrado. Não para julgá-lo, mas para restaurar o equilíbrio. Essa exaustão não é um sinal de que você escolheu o caminho errado. É um sinal de que você caminhou por tempo demais sem parar para si mesmo. E reconhecer isso agora não significa culpar ninguém. É o início de uma mudança muito sutil. Tão sutil que você pode não perceber de imediato. Como expirar um pouco mais profundamente. Como se permitir não se tensionar a cada instante. Algo está se formando silenciosamente dentro de você, mesmo que você ainda não consiga nomear o que. Um movimento sutil onde você começa a sentir que não pode mais se doar como antes. Não porque você se tornou egoísta, mas porque está aprendendo a respeitar seus limites. E nessa percepção, há uma grande ternura, como a luz que entra em um cômodo que permaneceu fechado por tempo demais. Preste atenção a esse sentimento. Não é preciso analisar.
Não há pressa para mudar tudo imediatamente. Apenas saiba disto: o cansaço que você carrega nunca teve a intenção de te destruir. Ele tinha a intenção de te levar a outro lugar. Um lugar onde você não precisa mais provar seu valor através do sacrifício. Conforme você começa a desacelerar, conforme se permite ser cuidado, conforme se coloca em pé de igualdade com aqueles que você antes priorizava, você sentirá isso claramente. Algo está se preparando para te devolver o que você silenciosamente entregou. De uma forma inesperada, profundamente gentil e absolutamente merecida. Agora, permita que tudo desacelere mais uma vez. Não o tipo de lentidão que vem da hesitação, mas o tipo necessário quando algo verdadeiramente significativo está acontecendo. Há momentos na vida em que agir rápido demais nos impede de perceber que acabamos de ser libertados. E este é um desses momentos. Você pode não ver nenhuma mudança visível externamente ainda, mas dentro de você, um movimento muito real está acontecendo. Como a água que parece calma na superfície, enquanto, nas profundezas, a corrente já mudou de direção. Um ciclo antigo, um que durou mais do que você jamais imaginou, está chegando ao fim. Sem alarde, sem drama. Nenhum anúncio é necessário. Simplesmente chegou a um ponto em que não há mais razão para continuar. Esse ciclo estava ligado ao esforço excessivo para ser compreendido, ao sofrimento excessivo para manter relacionamentos, ao questionamento constante sobre se você era bom o suficiente, paciente o suficiente, altruísta o suficiente. Era um fio invisível que o acostumou a carregar responsabilidades que nunca foram realmente suas, a consertar, a resgatar, a manter tudo unido para que nada desmoronasse. E por carregá-lo por tanto tempo, você começou a acreditar que fazia parte de quem você era. Mas não, Sagitário, foi apenas uma fase. Agora, esse fio está sendo afrouxado silenciosamente, não com um puxão repentino que causa mais dor, mas por meio de um despertar suave. Você começa a perceber que não reage mais como antes. Coisas que costumavam doer profundamente não ferem tanto. Palavras que antes faziam você questionar seu valor passam com mais leveza. Não porque você ficou insensível, mas porque saiu da antiga frequência. O mais incrível é que você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Não é preciso confrontar ninguém, nem dar longas explicações, nem finalmente dizer tudo o que você guardou por anos. Quando a sua vibração interior muda, o que não se alinha mais simplesmente desaparece, como roupas velhas que ficam pequenas. Elas ficam apertadas, um dia, você percebe que não quer mais usá-las. Sem raiva, sem arrependimento. Elas simplesmente não servem mais. Você pode notar uma sensação de vazio e seus instintos antigos podem te impulsionar a preenchê-lo imediatamente. Mas permita que esse espaço permaneça por mais um tempo, porque isso não é uma perda, é espaço. Espaço para respirar com mais facilidade. Espaço para a sua energia retornar. Espaço para algo novo e mais saudável entrar sem colidir com o passado. Algumas conexões já foram muito fortes, mas existiram apenas para te ensinar algo. E quando a lição se completa, o vínculo não precisa mais permanecer. Isso não torna o que existiu sem sentido. Pelo contrário, dá-lhe um fim. Você aprendeu a amar profundamente. Aprendeu quais são os seus limites. Aprendeu que a lealdade a si mesmo importa tanto quanto a lealdade aos outros. Logo após esse fim, uma sensação sutil começa a surgir, como se o peso nos seus ombros tivesse diminuído, mesmo antes de você perceber o quão pesado ele realmente era. Você pode notar sua respiração mais profunda, seu sono mais reparador, ou simplesmente que não precisa mais se convencer a continuar. E dentro dessa leveza, os primeiros sinais de uma recompensa começam a se formar. Essa recompensa nem sempre chega da forma que você espera. Às vezes, ela vem como uma parte de você que você havia esquecido que existia. Às vezes, como clareza, saber com certeza o que não lhe pertence mais. E às vezes, ela chega como uma confirmação silenciosa de que tudo o que você suportou nunca foi em vão. A vida não tira nada de você sem motivo. Ela apenas espera até que você esteja pronto para receber novamente de uma forma que não lhe cause dor. Além disso, preste atenção agora em como você está experimentando o mundo. Talvez a luz pareça mais suave. Talvez os sons sejam menos ásperos. Talvez as coisas que antes lhe causavam estresse não tenham mais o mesmo poder. Esses são sinais de uma verdadeira libertação.
sem necessidade de declaração, sem necessidade de prova. Apenas estar aqui neste momento e sentir que algo muito antigo se encerrou silenciosamente atrás de você. Ao seguir em frente sem carregar mais esse fardo, você começará a perceber que o caminho à frente não exige mais o seu esgotamento como pagamento. Ele começa a se abrir de uma forma mais suave, mais luminosa. Como se a vida estivesse lhe dizendo delicadamente que você já passou pela parte mais difícil. Agora você segue em frente com as mãos mais leves, o coração mais puro e a certeza calma e firme de que o que está por vir não lhe tirará nada. Vem para restaurar. Há momentos na vida que não precisam de anúncio. Não batem a porta com força. Não chegam com sinais claros. Aparecem suavemente quando você está tão cansado que já não espera mais nada. E é exatamente por isso que, quando esse momento chega, ele atinge o lugar mais profundo do seu coração, não para chocá-lo, mas para desbloquear algo. A notícia pode chegar por meio de um telefonema comum, uma mensagem curta, um encontro que parece acidental. Ou talvez seja apenas uma percepção silenciosa, algo que você de repente entende e que nunca ousou acreditar antes. Não parece dramático. Não brilha. Mas quando chegar, você saberá. Você sentirá claramente. Como se os sons ao seu redor diminuíssem, como se o tempo parasse por um instante a mais, apenas o suficiente para você reconhecer que era isso que você estava esperando o tempo todo. E então as lágrimas vêm. Não as lágrimas familiares de exaustão ou decepção. Estas são diferentes. São lágrimas de libertação. De um corpo finalmente autorizado a relaxar, de um coração que se preparou por tempo demais e agora ousa admitir o quanto estava com medo, o quanto esperava, quanto tempo esperou. Você não está chorando pelo que acabou de acontecer. Você está chorando por tudo o que não aconteceu, os momentos em que pareceu desesperador, as noites em que se perguntou se havia acreditado na coisa errada. Nesse instante, um alívio profundo se instala, tão profundo que quase te deixa tonto. Como se alguém gentilmente tirasse uma mochila invisível dos seus ombros, uma mochila que você carrega há anos. Você não se pergunta mais se teve paciência suficiente. Você não se culpa mais por não ter desistido antes. Porque agora você entende algo essencial. Sua espera nunca foi estática. Foi uma jornada silenciosa pelas lições que você precisava aprender. Talvez seja uma porta que você acreditava estar permanentemente fechada. Você bateu, tentou, teve esperança e, por fim, se afastou em silêncio. E então, no exato momento em que você não está mais diante dela, ela se abre. Não para puxá-lo de volta ao passado, mas para mostrar que algumas coisas nunca se perdem. Elas simplesmente esperam até que você esteja maduro o suficiente para entrar sem se machucar novamente. Ou talvez seja uma oportunidade ligada ao trabalho, ao dinheiro, ao caminho de vida que você um dia duvidou. Uma oportunidade que não exige que você abra mão da sua paz, que não requer esforço ou que você prove o seu valor. Ela chega com uma sensação diferente, pura, clara, segura. Você não precisa mais se convencer. Seu coração a reconhece antes da sua mente. E às vezes, esse momento predestinado não vem de fora. Ele vem de dentro, uma confirmação silenciosa de que você está no caminho certo. Mesmo que esse caminho seja completamente diferente do de qualquer outra pessoa. Que as escolhas que antes te faziam sentir sozinho, que os outros não entendiam, na verdade estavam te guiando de volta para quem você realmente é. Esse tipo de confirmação não precisa de plateia. Não precisa de aplausos. Seu poder é simples. Te faz parar, respirar fundo e sorrir em meio às lágrimas. Esse momento estava predestinado, não de uma forma rígida e roteirizada, mas da maneira suave como a preparação funciona. Você se preparou através da perda, do desapego, de se levantar quando ninguém estava ao seu lado. Você aprendeu a diferença entre o que você quer e o que você realmente precisa. E por causa disso, quando esse momento chega, ele não te sobrecarrega como antes. Ele te abre de uma maneira completamente nova. Permita-se permanecer com esse sentimento por mais um pouco. Sem pressa para compartilhá-lo. Sem necessidade de entender tudo imediatamente. Algumas coisas só precisam ser sentidas para que possam penetrar em cada célula, em cada respiração. Você já caminhou por escuridão suficiente para reconhecer a luz. E essa luz não é ofuscante. Ela não exige nada. Ela não te desvia do caminho.
Ela é apenas o suficiente para te mostrar o próximo passo com mais clareza, com mais firmeza. Quando as lágrimas secarem, o que resta não é apenas emoção, é uma confiança silenciosa. Uma confiança de que você não precisa mais fugir. De que você não precisa mais provar nada a si mesmo. De que você não precisa mais sofrer para ser digno. Uma nova corrente está se formando ao seu redor agora. Suave, porém inabalável, carregando oportunidades, conexões e dádivas que você nunca teve espaço para conter antes. E nessa bela quietude, você começa a perceber algo profundo. A vida não está apenas te recompensando. Ela está te convidando para uma nova fase, uma em que a felicidade não é mais algo que você persegue, mas algo que você aprende a receber lentamente, plenamente, com um coração que finalmente está pronto. Junto com a onda de alívio que acabou de tocar seu coração, outra presença se aproxima agora, silenciosamente, firmemente, sem barulho, sem ostentação, sem nada a provar. Você não a reconhecerá pela empolgação. Você a reconhecerá por uma rara sensação de segurança, como entrar em um ambiente acolhedor, onde você não precisa tirar sua armadura, não precisa ficar em alerta, não precisa explicar quem você é. Essa conexão não chega para tirar algo de você. Ela não drena sua energia. Ela não exige que você justifique seu valor. Ela não coloca você no papel de quem dá mais do que recebe. Em vez disso, ela surge naturalmente, como se duas correntes finalmente tivessem encontrado o mesmo ritmo. Você não é puxado para trás. Você não é empurrado para frente. Você tem permissão para seguir seu próprio ritmo. E, por mais estranho que pareça, o medo de ficar para trás desaparece. Essa pessoa, esteja ela já presente em sua vida ou ainda a caminho, carrega um tipo de energia muito diferente. Quando ela está por perto, você não sente necessidade de se retrair. Você não duvida da sua intuição. Você não questiona se está pedindo demais. A presença dela não ama a partir da carência, ama a partir da plenitude, de um lugar onde ela aprendeu a se manter firme em si mesma. E dentro desse espaço seguro, você começa a perceber outra mudança sutil. A energia material. Aquela que antes era bloqueada pela tensão, por responsabilidades que não eram suas, pela preocupação constante de ter que manter tudo em ordem, começa a fluir novamente. Não em saltos repentinos, mas em um fluxo constante e confiável, como a água liberada de uma represa, sem pressa para destruir, apenas seguindo na direção certa. Dinheiro, oportunidades, estabilidade, não chegam como recompensa por se esforçar mais. Chegam porque você parou. Parou de carregar o que não lhe pertencia. Parou de consertar o que não precisava ser consertado. Abriu mão do papel de sustentar o mundo inteiro para que ele não desmoronasse. Quando você se desapegou dessas coisas, suas mãos ficaram mais leves. E só então a vida finalmente teve espaço para colocar algo novo nelas. Você pode começar a notar pequenos sinais, uma oferta que parece adequada, uma decisão financeira que não lhe causa mais ansiedade, a clara sensação de que não precisa mais escolher entre paz e segurança material. O que antes parecia oposto começa a caminhar junto, sem conflito, sem sacrifício. A parte mais bonita dessa mudança não está nos números ou nas aparências externas. Está em como você agora enxerga o seu próprio valor. Você não acredita mais que a estabilidade precisa ser conquistada com exaustão. Você não pensa mais que precisa sofrer o suficiente para merecer abundância. O que chega até você agora vem com respeito, porque finalmente você aprendeu a se respeitar. Dentro dessa conexão saudável, você se lembra de algo essencial. O amor não precisa de dor para ser real. Companheirismo não exige que você se perca. E sucesso não precisa significar solidão. Crenças antigas, formadas durante o modo de sobrevivência, começam a se dissipar. Você não se protege mais da alegria. Você não se prepara mais para a perda quando as coisas começam a fluir. E, nesse novo equilíbrio, você sente um tipo diferente de confiança. Não estridente, não performática, não em busca de aprovação. Apenas uma certeza tranquila de que você está exatamente onde deveria estar, com a pessoa ao seu lado, no caminho que trilham, em um ritmo de vida que você não precisa mais se forçar a seguir. Deixe essa conexão crescer lentamente. Deixe o fluxo material retornar ao seu ritmo natural. Sem pressão, sem dúvidas. Você já viveu lições suficientes para reconhecer esta verdade.
O que chega suavemente costuma ser o que permanece por mais tempo. E nessa quietude ancorada, uma percepção se torna clara. Quando você para de viver para carregar os outros, para se sacrificar pelos outros, para suportar os outros, a vida começa a responder com apoio, não para torná-lo dependente, mas para construir algo novo com você. Uma base onde o amor e a abundância podem coexistir. E, pela primeira vez, você não precisa mais escolher entre o seu coração e a sua vida. Dentro dessa nova sensação de calma, uma consciência silenciosa começa a se espalhar, não estridente, mas inegável. De repente, você percebe que não está mais parado na porta, não está mais estendendo a mão para um futuro distante que sempre parecia atrasado. Tudo já mudou, de forma tão suave. Você nem ouviu as dobradiças girarem. Mas, quando olha para trás agora, você vê claramente. Suas pegadas cruzaram para um terreno diferente. Um lugar que não exige mais que você prove seu valor através da exaustão. Agarre-se a essa verdade, não com a mente, mas com uma sensação muito real no peito. Você não está prestes a alcançar o momento mais belo da sua vida. Você já está nele. O que vem a seguir não é uma promessa, é uma prova. Prova de que você foi longe o suficiente para parar de se sacrificar pela aceitação. Prova de que as lições que antes te machucavam, que antes te faziam duvidar de si mesma, finalmente cumpriram seu papel. Você não vive mais para provar nada a ninguém. Não precisa explicar por que escolheu este caminho. Não precisa se tensionar para parecer forte. Não precisa permanecer em lugares onde precisa apagar seu brilho para que os outros se sintam confortáveis. Sua maturidade agora se manifesta de forma muito diferente. Não é estridente. Não precisa de plateia. Ela reside na sua capacidade de escolher a paz sem culpa. E você não precisa mais sofrer para ser digna. Isso importa mais do que qualquer coisa. Por muito tempo, você acreditou que somente sofrendo o suficiente, sacrificando-se o suficiente, perseverando o suficiente, você finalmente receberia algo em troca. Mas a verdade é que você nunca nasceu para pagar com dor. O que você viveu não foi um preço. Foi uma jornada de aprendizado sobre como se valorizar. E uma vez que essa lição é aprendida, a vida não continua te testando da mesma maneira. Você aprendeu agora. Você aprendeu a deixar ir sem amargura. A dizer não sem se considerar egoísta. A se manter firme em quem você é, sem comparações. Essas lições não são fáceis, e nem todos chegam a esse ponto. Mas você chegou. E por causa disso, o universo não te desafia mais com a falta. Ele te oferece algo completamente diferente. Agora é o momento de receber. Receber apoio, receber abundância sem exaustão, receber relacionamentos que não exigem que você se diminua, receber oportunidades que não lhe peçam para trocar sua paz, receber alegria sem se preparar para que ela desapareça no momento em que você relaxar. Você pode notar que sorri com mais frequência sem um motivo específico. Pode dormir mais profundamente, respirar mais devagar. Pode olhar para coisas que antes lhe preocupavam e perceber que elas não têm mais o mesmo poder. Esses são sinais reais, sinais humanos, de que você entrou em uma nova fase. Não uma fase perfeita, mas uma fase verdadeira. Um lugar onde você não precisa se tornar outra pessoa para ser amado, respeitado e apoiado. Se, ao ouvir estas palavras, seu coração se comover, mesmo que levemente, considere isso um sinal para si mesmo. Não precisa dizer nada. Não precisa compartilhar. Apenas reconheça. Reconheça que você não escolheu o caminho errado. Que os momentos em que pensou estar perdido foram, na verdade, desvios destinados a lhe ensinar algo mais profundo. Que você foi corajoso o suficiente para escolher a si mesmo, mesmo quando essa escolha o levou por um trecho solitário da estrada. O momento predestinado não é um evento dramático que muda tudo num instante. É o momento em que você para de se mover e percebe que não precisa mais correr. E é a partir dessa quietude constante que a vida começa a se mover a seu favor. Silenciosamente, sem alarde, mas inegavelmente real. Deixe os dias que virão falarem por si mesmos. Deixe as evidências chegarem em seu próprio ritmo. Sem forçar, sem duvidar. Você já está aqui. E a partir deste ponto, cada passo que você der parecerá mais leve porque você não carregará mais a dúvida se é digno. Você já sabe.
E esse saber é o início tranquilo do melhor capítulo para o qual você se preparou ao longo de uma longa jornada.